Olá, alunos. Como algumas pessoas tiveram dificuldade de entrar em contato através da videoconferência, eu vou gravar um vídeo explicando a resolução do exercício que eu passei, certo? Então, como a gente já aprendeu, nós temos esse esqueleto aqui, que é o esqueleto inicial de todo o programa de Pascal, certo? O nome do programa, o espaço reservado para a declaração de variáveis, que é no var, e o begin end, que é o lugar onde a gente digita os comandos para poder realizar nossa codificação, certo? Então, vamos lá. Pedindo exercício para vocês realizarem a média aritmética entre dois números. Teve gente que postou a média aritmética entre três números. Eu vou fingir que eu não sei que isso foi pego na internet de qualquer outro lugar. Não adianta querer fingir, porque é aquela coisa, né? Você faz uma redação brilhante, você pega um texto, manda para a professora uma redação lá, aí a professora vai na sala de aula, pede fazer uma redação, a redação sai uma porcaria. A mesma coisa é um programa. A gente sabe quando é o aluno que faz. Então não adianta quererem se enganar, porque vocês não estão enganando o professor, certo? Não percam o tempo de vocês. Se eu pedir para calcular a média de dois números, então eu quero dois números. É só você, pelo menos o que copiou, que fez de 3, apagasse, fizesse de 2, mas nesse trabalho teve, certo? Então eu vou ignorar esse trabalho e você, por favor, me mande outro, beleza? Então sigamos lá. Se eu preciso de um número, de dois números para poder calcular essa média, então vou já declarar N1 e N2, beleza? Vou usar essas duas variáveis para armazenar os dois números que o meu usuário vai digitar lá no programa, na hora de calcular, certo? E eu vou precisar de uma variável para poder armazenar a minha média, certo? Então, eu vou chamar essa minha variável de média. Qual tipo dessas três variáveis, vou declarar como real. Por quê, professora? Porque eu não tenho como declarar como integer, porque existe uma média 2,5, infelizmente. Existe a média 5,5, existe média 8,2, então não são números inteiros, né? Então, vou declarar como real, que abrange também os números inteiros, mas também abrange os fracionários, que é o que a gente também vai trabalhar aqui, certo? Pronto, já declarei minhas variáveis, então meu primeiro passo agora é de pedir para o usuário digitar meus dois números, né? Então, se eu vou fazer o cálculo de uma média, meu usuário vai digitar meus dois números. Primeiro ele vai digitar um número, eu vou armazenar numa variável. Depois ele vai digitar outro número, eu vou armazenar em outra variável. Depois meu programa vai realizar o cálculo da média e ele vai imprimir lá, vai dizer, ó, a média foi tal. Certo? Então, como eu vou fazer isso, professora? Para poder aparecer na tela a frase digite um número, eu vou usar o write-ln, certo? Digite um número, ok? Vou armazenar em uma variável, então eu vou usar meu readln e aqui eu coloco o quê? O nome de uma das minhas variáveis. No caso, vou botar aqui N1, certo? Aí, como eu vou fazer para pedir outro número? Mesmo esquema daqui de pedir o número 1, vou pedir o número 2. Digite outro número e vou armazenar na minha outra variável, que no caso é N2, certo? Então, o cara digitou o primeiro número, eu vou armazenar em uma variável. Digitou meu segundo número, vou armazenar na minha outra variável. E agora, professora, agora a gente faz o cálculo lá da média. Como média, dois pontos igual, certo? Dois pontos igual. Como é que calcula a média? Soma um número com outro. Vou botar entre parênteses para poder realizar primeiro a minha soma, né? Vocês já aprenderam isso lá atrás em matemática, assim eu espero. Eu coloquei entre parênteses, então meu cálculo realizado primeiro vai ser da soma. Depois eu vou dividir por 2. Uai. Dividido por 2. Pronto. Então, aqui ele vai somar número 1 mais número 2, o resultado ele vai dividir por 2. Essa conta vai ser atribuída, por que vai ser atribuída? Porque eu estou usando aqui dois pontos igual, significa que isso daqui do lado direito vai ser atribuído à minha média, a minha variável que está aqui do lado esquerdo, que no caso é a minha
média, beleza? Então, o cálculo daqui, o resultado vai ser atribuído, vai ser inserido na minha variável média. E aí, agora eu quero imprimir o resultado para ver se meu programa está funcionando direito. Como é que eu faço, professora? Vou botar aqui média, certo? E aí, o que é que eu faço para aparecer o número calculado, o valor da média? Vou usar a variável que armazenou, né? Qual foi o número o quê? Perdão. O nome da variável, média. Só que eu preciso usar uma coisinha aqui antes de botar o nome da minha variável. Vírgula. Por quê? Porque é a regra do Pascal. Quem fez assim, a gente tem que usar. Certo? Então, vai aparecer lá na minha tela a média e o valor. Depois dos pontos, o valor da média que foi calculado aqui. Certo? Vou botar um RIDQ aqui, como os que já aprenderam comigo, vem aprendendo aí, sabe que eu gosto de usar o RIDQ aqui no Pascalzinho, porque o Pascalzinho, depois que executa a última linha de comando, ele fecha a tela automático. Como eu não quero que ele feche a tela automática, eu quero ver se o programa funcionou direitinho, e ele espere até que eu digite aperte uma tecla qualquer, para ele sair, ele vai ficar com a minha tela aberta. Então, read é leia, read é ler, certo? Key de tecla. Então, quando eu apertar qualquer tecla, aí sim, minha tela vai fechar, beleza? Feito isso, vou agora compilar aqui para ver se deu certo. Olha lá, digite o número 2. Digite outro número, 4. Média 3, porque 4 mais 2 é 6, dividido por 2, 3, certo? Olha como minha tela tá lá, tá vendo? Não fechou automaticamente. Ó, vou apertar qualquer tecla agora, ele vai fechar, ó. Vendo? Apertei e fechou. Se eu não colocar o RIDQ, o que é que acontece? Ele fecha sozinho lá, é ousado, fecha sozinho. Digite o número, 2, 8. Tá vendo? Ele fecha sozinho. E com o RIDQ, ó, eu vou lá, ó. Ele espera lá, tá vendo? 6 mais 7 dá 13, dividido por 2 dá 6,5. Beleza? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, envie lá a dúvida lá na atividade que foi postada. E até mais.